Depois de tanto tempo estudando a carta de Tiago aqui na igreja, nos pequenos grupos, quando você pensa nessa carta de Tiago, o que é que vem à sua mente? Como é que você definiria essa carta numa palavra? O que te vem à mente quando você pensa em Tiago, a carta de Tiago? Cida, prática cristã, obediência, o que mais? A vida cristã na prática. O que mais, gente? Perseverança, eu vi para cá. Certeza. Então, quando nós... Obrigado, Felipe. Galardão está garantido. Amém? É que ia trazer o filtro agora, não? Quando nós pensamos nessa carta de Tiago, é isso que os irmãos falaram, mas vem sempre à nossa mente, pelo menos na minha, é sabedoria. Como viver a vida cristã com sabedoria. Como viver, como ser um crente agradável a Deus. Como ser um servo de Deus que conduz a vida de acordo com os princípios de Deus e da sua palavra. Parece simples, irmãos, mas não é tão simples. Viver e conduzir a vida com graça, com sabedoria, é preciso realmente essa busca, é preciso a prática. A Bíblia nos ensina, a palavra de Deus, em várias outras porções, várias outras passagens, que nós podemos e devemos crescer espiritualmente e em sabedoria. Mas esse crescimento, ele é decorrente da prática. O autor de Hebreus, no capítulo 5, para o capítulo 6, escrevendo para os hebreus, ele diz assim: pelo tempo decorrido da vossa fé, já era de se esperar que todos vocês fossem mestres. Mas agora eu ainda preciso falar com vocês sobre os rudimentos da fé. Ou seja, vocês têm tanto tempo de fé, mas vocês já poderiam ser mestres, mas não progrediram. Ainda estão nos rudimentos da fé. Porque esse crescimento da fé, ele se dá através da revelação de Deus e da nossa obediência. Ninguém pode conhecer as coisas de Deus por si mesmo, porque elas são espirituais e só podem ser discernidas espiritualmente. Então, Deus, através do Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento, abre os nossos olhos, revela a sua vontade através da palavra e nós aprendemos, entendemos, entendi, Senhor, compreendi, amém. Então pratica. Quando nós entendemos aquele A e praticamos aquele A, aí o Espírito Santo nos revela B. Aí nós entendemos B e começamos a praticar A, B. Aí o Espírito Santo revela mais um pouquinho C. Aí nós praticamos A, B, C, e daqui a pouco nós estamos entendendo, compreendendo, numa sincronia perfeita entre o entendimento e a prática. Não existe coisa mais desoladora e triste do que alguém que diz entender, mas não vive. Há uma dissonância cognitiva, tem um nome para isso, tem um conceito. Dissonância cognitiva, ela é dissonante naquilo que ele conhece, ele é contraditório. Ele fala,
ele tem o discurso, ele manifesta o entendimento, mas quando você vê na prática, é um desastre. Ou seja, então nós não podemos dizer que ele realmente cresceu, é maduro, porque ele até compreende intelectualmente, mas não consegue viver. Então, a sabedoria de Deus, ela passa sempre por esse entendimento, mas principalmente pela prática. A prática é a prova de que nós compreendemos. A prática é o fruto. Quando você vai colher romã, você não vai colher romã num pé de uva, numa parreira. Então, a uva, o fruto, reflete a natureza da árvore. Então, a prática, ela é fundamental. E como nós ouvimos aqui, Tiago é a prática, é a vida cristã em prática, é a vivência em prática, é como praticar. E agora, aqui no capítulo 5, ele vai falar de pelo menos 2 coisas fundamentais para a nossa vida cristã. Para nós vivermos uma vida cristã abençoada e vitoriosa. Amém? Uma vida cristã e espiritualmente vitoriosa. A partir do versículo 7 do capítulo 5, você vai abrir a sua Bíblia, mantenha aberta, por favor. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7. Encontraram? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Amém? Quais são, eu vou colocar assim para a gente entender, quais são as 2 virtudes espirituais que Tiago nos apresenta aqui? Paciência, perseverança. Ok? Sede pacientes. Tendes por felizes aqueles que perseveraram. Então, são 2 coisas. Paciência e perseverança são virtudes que todo cristão deve cultivar, principalmente nos momentos de dificuldades. A Bíblia vai colocar também, lá em Gálatas, capítulo 5, que essa paciência, ela vem como resultado de uma ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ela vai moldar aí esse coração, esse ímpeto, essa ansiedade para nos fazer
pacientes, né? O que é paciência, meus queridos irmãos? Né? O que é paciência? Que sabe esperar. Que sabe esperar. Aí a gente começa a pensar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, tempo de colher. Quem não planta, não adianta esperar colher, não plantou. Quem planta vento, colhe tempestade. Então, tem o tempo certo para todas as coisas. Existe o tempo. E nessa sabedoria de Deus e nesse entendimento de Deus, aí a gente começa a olhar as coisas com os olhos da palavra de Deus. E começa então a depender de Deus e fazer uma leitura da vida e da existência a partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Tiago coloca um ponto de referência para a nossa paciência. Isso é muito interessante. Porque se eu esperar, sem saber onde é que eu vou chegar, aí isso vira tortura, né? Deixa de ser paciência, vira desespero e tortura. Mas ele coloca um ponto de referência nesse horizonte do limite da nossa paciência. É a vinda do Senhor. Então, nós temos uma referência. Ou seja, eu tenho que esperar, eu tenho que ser paciente, porque eu sei que o Senhor virá. E eu sei, quando o Senhor vier, Ele vai restabelecer todas as coisas. Quando o Senhor vier e estabelecer o seu reino, todas as coisas, a natureza, a criação, tudo vai ser completamente restaurado. Gente, isso enche o meu coração de paciência e de segurança. E a única coisa que eu vou dizer sempre é: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém? Então, a paciência que a palavra de Deus nos apresenta, ela tem um referencial. Ela não é o estoicismo. Ela não é uma forma de estoicismo. Ela não é uma forma de cultivar aquela resignação à semelhança dos orientais. Não é aquilo lá, não. Aquilo lá é fogo estranho. A nossa paciência, ela é diferente, né? Vocês conhecem a doutrina estoica? Quando Paulo chegou em Atenas, havia duas correntes de pensamento prevalecentes ali entre os atenienses, que era o epicurismo e o estoicismo. O epicurismo, ele era baseado no hedonismo. Era uma linha de raciocínio que era a seguinte: daqui a pouco todos morreremos. Então vamos aproveitar o máximo que nós pudermos. O sentido da vida é o que você pode viver aqui e agora. Esse é o epicurismo. Evitar a dor e aproveitar o máximo dos prazeres. O fundo filosófico do epicurismo é: não há Deus. Nós é que construímos a nossa vida e a nossa felicidade. Vamos viver o aqui e agora, da melhor forma que a gente puder aproveitar, porque Deus, eternidade, juízo, essas coisas não existe. É o aqui, o agora
é o tempo presente, é o bem-estar aqui e agora. Isso é o hedonismo, isso é o epicurismo. Por outro lado, você tinha o estoicismo. O estoicismo, ele cultivava a resignação. Ah, não, mas não deu, paciência, é assim mesmo. Quebrou o braço, ah, podia ter sido pior, não quebrei a cabeça, né? Ah, meus negócios foram à bancarrota, ah, que bom, pelo menos eu estou vivo. Isso não é cristão, isso é estoicismo. Isso é uma forma de resignação muito afeita às religiões orientais. A perspectiva cristã é de uma paciência latente, vibrante e cheia de vida. A paciência cristã não é aquela coisa assim mórbida, sabe, sem vida, sem vigor. Ah, é assim mesmo. Ah, não deu. Não, não é. A paciência cristã não é essa, não. O espírito cristão, o espírito que Deus nos dá, não é o espírito de covardia. Não é. O Espírito Santo não é espírito de covardia. É diferente. Nós temos dentro de nós o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, que leva a gente a encarar as situações da vida, adversidades e tudo mais, com uma paciência, mas é uma paciência cristã. Não é uma resignação estoica. Não é estoicismo. Assim como a Bíblia condena, e nos dias de hoje, mais do que nunca, o hedonismo, essa resignação mórbida não tem nada a ver com a palavra de Deus e com o Espírito de Deus. Tem alguns irmãos que você fica até com dó dele. Oh, tadinho, mas é tão bonzinho, é tão humildezinho, né? Mas não é o Espírito de Cristo, não é o Espírito Santo. É uma resignação estoica, muito atípica daquele catolicismo medieval. Você nasceu um agricultor, você é um campesino, Deus te fez um campesino e você vai morrer um campesino. Deus te fez um nobre, você nasceu sangue azul e você então vai reinar, vai ser um nobre, porque Deus te fez assim. Isso não é cristão. Uma boa interpretação da palavra de Deus é: pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, eu posso mudar a minha sorte, eu posso mudar essa imposição da cultura e da sociedade sobre mim. Amém? Porque eu nasci um campesino na roça, quem diz que eu não posso chegar a ser um advogado, um médico, um empresário? Por que eu vou me entregar a essas forças que me oprimem, que querem me dominar e que querem me forjar, se eu tenho a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, a iluminação e a esperança de Deus na minha vida? A Europa explodiu, no bom sentido, né? As melhores universidades, as melhores escolas, os melhores trabalhadores, os melhores produtos surgiram na Europa protestante por causa desse pensamento. Deus é comigo, Deus é presente na minha vida, e pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela iluminação do Espírito Santo, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a minha sorte. Então, eu gostaria muito que nós entendêssemos que a paciência de Deus, né, ora, não é resignação mórbida.
O barco está afundando. Amém, né? Deus quer assim. Não, irmãos, de jeito nenhum. Não, de forma alguma. A paciência de Deus é a segurança de que Deus está no controle, é a certeza de que eu posso aguentar firme, porque Ele é o Senhor das estações, Ele vai fazer chover na hora certa e vai dar o fruto na hora certa. Isso é paciência. Percebe, irmãos? É pela luz do Espírito Santo e pela graça de Deus que nós temos que desmistificar o engano e a mentira. A paciência cristã, a humildade cristã não é uma forma de resignação mórbida. Não é. Não é uma forma de esvaziamento, não é uma forma de estoicismo, não é. Cristianismo, fé cristã, está muito acima dessas coisas. Amém? Então, Tiago nos exorta a sermos pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, nós temos um ponto de referência. A nossa paciência, vamos dizer assim, ela tem um limite. Nós sabemos por que nós temos paciência. É porque o Senhor virá. E quando Ele vier, Ele vai estabelecer o seu reino, e quando o seu reino for estabelecido, a verdade, a luz vão reinar. A mentira, as ilusões, os enganos, as derrapadas, tudo isso vai ficar para trás. A vinda do Senhor pode demorar. Não devemos marcar uma data para dizer quanto tempo a volta de Cristo demorará ainda. Isso é antibíblico. Mas devemos ter a atitude de continuar com bom ânimo, que não pode ser substituída por impaciência e desânimo. O combustível, a motivação é: o Senhor virá. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Tenha paciência. Aguenta firme. Porque eu, no meu caso, né, para ser cada dia mais, eu acho, não tem mais nada para acontecer. Se há 2000 anos Jesus inaugurou o tempo do fim, passados 2000 anos, então nós vivemos o fim do tempo dos fins. Meus queridos, essa apostasia que nós vivemos nos dias atuais, tanto engano, tanta mentira, tanta falsidade, tanta imoralidade, tanta aberração, tudo sendo considerado como normal. Mas está escrito na palavra de Deus: antes da vinda do Senhor virá a apostasia. Está escrito, 2 Tessalonicenses capítulo 2. É necessário que venha a apostasia para que se manifeste o filho da iniquidade. É que eu estou falando, a gente precisa ter o discernimento e os olhos iluminados por Deus. Eu vejo algumas coisas na televisão, nos grandes jornais, nos grandes meios de comunicação, que são manifestações interessantes, boas, mas puramente humanistas. A intenção por trás daquilo é ofuscar a glória de Deus e trazer à tona o domínio de um outro espírito, que não é o Espírito de Deus. E isso tem acontecido com uma rapidez assim muito grande. Nós não vamos entrar no mérito da questão, porque não é o tema aqui. O tema aqui é paciência para a vinda do Senhor. Mas nós chegamos num tempo
nos dias atuais, em que o pecado foi legalizado. Presta atenção, gente. A maioria, vou colocar aqui, não sou advogado, não sou jurista, mas a maioria das leis, né, de 50, 60 anos atrás, criminalizavam o pecado. O que era pecado era também crime. Passou pouco tempo, década de 80, 90, o pecado foi descriminalizado, né? Deixou de ser crime. E agora nós assistimos o pecado sendo legalizado. Ou seja, se isso não for apostasia, não tem mais nada que o seja. Imagina o efeito que isso vai causar na mente das futuras gerações. E, irmãos, isso vai acontecer. Isso é bíblico. Pastor, vão ficar de braço cruzado? Não, de jeito nenhum. Mas está escrito. Nós vamos denunciar sempre. Nós vamos ser contra as obras infrutíferas das trevas sempre. Nós vamos ser coniventes com o pecado? Nunca. Mas o Senhor tem os seus. O firme fundamento da palavra de Deus permanece. O firme fundamento da palavra de Deus tem esse selo: o Senhor conhece os seus. Não é todo mundo que é de Deus, irmãos, a sociedade, o mundo, não. O Senhor tem os seus. E os que são do Senhor, sede pacientes até a vinda do Senhor. O objetivo da nossa vida, o objetivo da nossa existência, qual é? Nós vivemos por quê e para quê? Para o Senhor, para a glória do Senhor, aguardando a vinda do Senhor. Aqui não é o nosso lugar, aqui não é o nosso ponto de chegada, nós não chegamos, aqui não vamos chegar. O nosso ponto de chegada é quando o nosso Senhor vier. Amém, irmãos? Então é daí que brota a nossa paciência, é daí que brota a nossa segurança. Estou lutando, estou pelejando, vivo nesse mundo, tenho contas para pagar, tenho duplicata para pagar, tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, tem mesmo. Mas paciência, o Senhor está voltando. Amém? Aguenta firme. Tudo isso vai mudar. Vai vir um tempo de paz. Deus já estabeleceu um novo Senhor. Deus já estabeleceu um novo Rei. Amém, meus irmãos? Essa é a segurança que nós temos. Então isso dá paciência para a gente. Às vezes a coisa está difícil, está complicada, o orçamento não está fechando, e eu estou lutando, eu estou correndo, estou pelejando, mas aí eu lembro, gente, aqui não é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou continuar lutando, vou continuar pelejando, mas a minha chegada não é aqui, a minha chegada é quando o Senhor vier. Então, a paciência cristã, ela não é estoicismo, não é resignação mórbida, porque a gente aguenta com o coração cheio de esperança. O estoico, aquela resignação oriental, né, que a gente conhece tão de perto, ela não tem vida, ela não tem esperança. É como se a pessoa cedesse a uma imposição da natureza e do tempo. Isso é muito comum
das religiões orientais, porque o Oriente é todo baseado num sistema de castas. Você é camponês, você é guerreiro, samurai, você é nobre, você é rei. E fica essa estratificação. Bom, eu nasci campesino, foi assim que Deus quis, é assim que vai ser. Essa é uma resignação mórbida, sem vida, sem esperança, que não é o caso cristão, e não preciso falar mais porque já falei. Então, paciência. Paciência cheia de vida e cheia de esperança. Então, às vezes a gente encontra alguns irmãos, irmão, está tudo bem? Ah, pastor, tá. Olha, é assim como Deus quer, né? Ah, não, gente. Até eu que sou melancólico, né, fleumático, sossegado, não, pelo amor de Deus, vida, né? Anima. Sim, Jana. Pode, claro. Aham. Isso, não é cristão. A Jana está falando assim, essa expressão assim, que muita gente fala, não, fica tranquilo, poderia ser pior. Poderia ser, não é. Isso aí é uma resignação não cristã, né? A gente agradece não é porque poderia ser pior, a gente agradece porque Deus está no controle de todas as coisas, né? É tão engraçado isso, né? Outro dia eu fui conversar com um jovem e, na minha opinião e na minha responsabilidade que eu tinha, eu achava que ele estava começando a namorar num momento que não era o momento ideal para a vida dele. E alguns me disseram, não é o Samuel, meu filho, pode ficar tranquilo, a gente tem uma boa conversa lá em casa sobre isso, e a gente entende os tempos, o momento de Deus, né? E eu procuro ser não invasivo, não apenas com vocês, mas com os meus filhos também. Mas nesse caso eu tinha uma responsabilidade e eu tinha um compromisso. Eu cheguei e falei, filho, olha, não é o momento. Presta atenção, pensa bem o momento que você está vivendo. E alguns me disseram, não, dê graças a Deus que pelo menos ele está namorando com uma moça, não é com um rapaz, né? Eu falei, pelo amor de Deus, crente pensando, né? Não pode. Então, não pensamos assim, Jane, né? Nós não pensamos assim. Vejam como os elementos da cultura, a gente lê muito pouco a Bíblia, a gente lê mais as informações do WhatsApp, e eu não quero falar mal porque eu faço parte, mas as mensagens que transitam pelo conselho de pastores, às vezes eu fico assim, gente do céu, então o que dizer das outras que andam por aí? E aí a gente vai formando valores e conceitos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, é isso que nós estamos chamando a atenção nessa manhã. Né? Palavra de Deus, sabedoria de Deus, vida cristã segundo Deus. Né? Sim, não... Exatamente, Está cozido, está morto. O Arnaldo está lembrando essa tendência natural que nós temos a nos acomodar. E é como o caso da rã na panela. Se você joga ela na panela de água quente, ela bate e pula fora. Mas se você põe ela na água morninha e vai aquecendo pouco a pouco, ela cozinha ali dentro e vai ficar ali até cozinhar. E a cultura está fazendo isso conosco, irmãos. A cultura, ela tem feito isso conosco. A cultura, quando eu falo, é esse jeito de ser, o modo de ser da sociedade,
Misturou demais, não é verdade? Assim, ficou muito misturado. Hoje a gente não sabe mais quem é quem. Está muito misturado. Estamos muito moldados e acomodados pela cultura, né? Paciência. Então, por favor, né, a pergunta da Jana, a colocação do Arnaldo, o que eu quero dizer para vocês é que paciência cristã é uma virtude cristã, tem uma ação do Espírito Santo de Deus. O limite, a referência dessa paciência é a vinda do Senhor Jesus, mas ela não é estoicismo. É assim mesmo. Tinha que ser. Vai ver que era pior, poderia ser pior. Não, gente. Sabe de onde que vem essa ideia da poderia ser pior? Se você se remeter à mitologia greco-romana, tinha lá a deusa Fortuna, né? A deusa Fortuna. A palavra fortuna é uma palavra latina que, traduzida para o português, quer dizer sorte ou destino. Então, ou seja, quem vai decidir a sua vida é a fortuna, é a deusa Fortuna, é a sorte, né? No nosso caso, não, a gente não pensa assim. Embora a cultura brasileira seja uma cultura extremamente supersticiosa, aí a gente traz esses elementos para o Evangelho. Embora a cultura brasileira seja uma cultura muito dada a essa questão da sorte, né? Mas não é Evangelho, não é palavra de Deus. Viver na luz do Evangelho, irmãos, é uma graça, é uma libertação. É o texto que o Arnaldo leu aqui hoje de manhã. Quem beber dessa água, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Olha só, gente. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque essa água que é Jesus, que é o Evangelho, que é a presença de Deus, ela borbulha dentro do nosso coração a vida de Deus. Num linguajar assim bem simples, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, se você beber dessa água, você volta para o paraíso. Você bebendo dessa água, você acha o caminho de volta. Você encontrou. Você vai ser transportado para a vida, para a presença, para a plenitude de tudo aquilo que Deus planejou para o ser humano. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus nos ajude, nos ilumine, né? Glória a Jesus. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Quem beber dessa água que eu te der. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, você sim lhe pediria e ele te daria água viva. Água viva. Água viva. Então, é por isso que nós somos diferentes, irmãos. Nós temos a natureza de Deus. Nós temos a semente divina, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Nós somos diferentes. Nós vivemos numa perspectiva além da perspectiva terrena. Nós vivemos numa perspectiva sobrenatural. Nós vivemos com Deus. Nós oramos. Nós cremos que Deus ouve as nossas orações. Cremos que Deus responde às nossas orações. Nós confiamos em Deus de todo o nosso coração. Por isso oramos pelos nossos filhos. Por isso oramos pelos nossos negócios. Por isso esperamos a vinda do Senhor. O mundo zomba disso tudo, é óbvio, mas nós cremos e cremos de todo o nosso coração.
Perseverança comunica a ideia de perseverar sob a pressão e a perseguição. Um espírito inabalável que pode enfrentar as marés de dúvida, tristezas e desastres, e ainda assim se manter firme. Isso é perseverança. Sob pressão, debaixo de perseguição, um espírito inabalável. Amém? É por isso que o salmista orava, né? Senhor, dá-me um espírito inabalável. Olha só, um espírito inabalável. Às vezes a estrutura física, a carne, né, começa a se abalar. O tabernáculo, às vezes, a gente pensa que ele vai se rasgar. Mas o espírito, o homem interior, está firme, está inabalável. Amém? Isso é uma dádiva, é um presente de Deus, essa perseverança. Imagina, eu estava assistindo um jogo de tênis alguns anos atrás, e o jogador fez uma jogada errada lá, ele xingou, pegou a raquete, espatifou, quebrou tudo. E o comentarista diz: esse fulano aí, ele é tripolar. Esse jogador, ele é tripolar. Eu falei: gente, ele não é nem bipolar, ele é tripolar. Eu tive um amigo no seminário, naquela época não tinha o conceito de bipolaridade. O conceito era PMD. Eu nem sabia conceitualmente o que era aquilo, mas existencialmente eu sabia. Porque tinha um dia que eu chegava no seminário, ela abraçava a gente, beijava, ria, brincava. Tinha outro dia que eu chegava, se você olhasse para ele, ele rosnava e te dava um soco. Ele era psicótico, maníaco, depressivo, que é o famoso bipolar nos dias de hoje, né? Tem o fato, né, clínico, enfermidade que tem que ser tratado. Mas, gente, essas oscilações, né, a perseverança é ter um espírito inabalável, constante. E o interessante é que o Senhor pode dar isso para nós. Que bênção! O Espírito Santo, ele pode nos dar domínio próprio, a paciência, mais do que paciência, longanimidade. Ele pode fazer tudo isso na nossa vida. Porque, por favor, resguardada as condições da enfermidade. Não é doença, é enfermidade. Então, paciência. A paciência cristã, Jesus vai voltar e tudo vai se resolver. Mas conviver com uma pessoa instável, que cada dia está de um jeito, né? Deve ser, não é verdade? Tem um dia, você chega, a pessoa te abraça e te beija. Outro dia você vai para abraçar e te dá um coice. Né? Instável, falta de perseverança. Perseverança é uma bênção, irmãos? É uma dádiva? É. Quem quer perseverança aqui? Glória a Deus. Agora vamos lá na Bíblia para ver de onde é que vem a perseverança. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, 3. Esse é pesado, né, irmã Lindinha? Arnaldo que não quer mais não.
E não somente isto, mas também nos gloriamos. No quê? Porque as tribulações produzem perseverança. É verdade, né, irmã Elza? É verdade. Cada tribulação que a gente passa por ela e vai passar, pela graça de Deus, nós vamos passar, ela nos fortalece. Lembra da história do Davi? Meu filho, você não pode lutar com esse homem. Ele é um guerreiro experiente desde a mocidade. E você é muito jovem. Não, rei. Eu estava cuidando do rebanho lá do meu pai. E vem um leão. Pegou o cordeiro. Eu fui atrás do leão. Matei o leão. Depois vem um urso. Que é muitos, né? São muitos quilos a mais do que um leão. Vem um urso, pegou, imagina um urso. Veio o urso, pegou a ovelha, eu fui atrás dele e matei o urso também. Assim como matei o leão, matei o urso e agora eu vou matar o Golias. Aleluia. Quem nunca matou um rato não tem coragem de matar nenhum gato. Agora, quem mata rato, gato, cachorro, leão, urso e o gigante que vier, cai também, porque a experiência da tribulação produziu perseverança. Agora, pegando uma frase do Arnaldo aqui, a geração mais nova, que não nos leve a mal. Não é minha frase, é do John Piper. Ele diz que essa geração dos nossos filhos, né, abaixo da minha, que são moçada, é uma geração fraca emocionalmente. Casa não aguenta a pressão do casamento. Esses meninos não aguentam 10% do que nós aguentamos. Não é verdade? Por que que é uma geração fraca emocionalmente? Pronto. Eles são fracos emocionalmente porque nós, os pais, protegemos e não deixamos. E tem um lado bom, obviamente, mas não permitimos que eles passassem o que nós passamos. E nos esquecemos de que o que nos forjou, que nos deu força, perseverança, resiliência, foi o sofrimento e as tribulações que nós passamos. Mas nós vamos jogá-los também aos leões, né? Nenhum de nós vai fazer isso. Mas pelo menos precisamos de sabedoria para poder criá-los, né? Uhum. Uhum. Junta as duas coisas. Os nossos filhos, eles têm que ter as próprias experiências deles, né? Muitos de nós aqui, Maso, Silvio, irmão Rodrigo, Arnaldo, Jorge, irmão Deoclides, aqui da nossa Altair, da nossa geração, a gente era obrigado a começar a lutar, a trabalhar muito cedo, né? Meus filhos não passaram por isso e eu realmente não gostaria que eles passassem. Mas eles se lembram, eu disse para eles uma coisa desde pequenininhos: olha, eu não vou voltar para a quinta série com vocês. Eu já passei por lá, agora é a vez de vocês. Nunca paguei um professor particular. Nunca fiz uma tarefa com os meninos lá de casa.
e nem a Márcia, porque isso era a responsabilidade deles. Era o mínimo que eles podiam fazer, era isso. Então lá em casa a gente tinha horário para dormir, tinha horário para levantar, contava as historinhas da Bíblia, orava, punha para dormir. 9 horas no máximo, 9h30, os meninos estavam dormindo. Como é que você quer que um menino vá para a escola às 7 horas da manhã, se deixa ele acordado até meia-noite, até 1h da manhã? Não tem, gente, não tem cabimento. Todos nós sabemos da importância do sono para a vida da criança, a questão da disciplina. Recebi uma mensagem hoje, foi o Túlio que mandou, falando sobre os japoneses, né? E a mensagem estava dizendo, era uma palestra, que todo mundo acha que os japoneses são os mais inteligentes. E o autor está dizendo que o próprio japonês conscientizou que a disciplina é mais importante do que a inteligência. A disciplina nos leva onde a inteligência não pode levar. A disciplina vai mais além da inteligência. Então, mesmo que a gente não coloque os filhos para trabalhar cedo, como nós trabalhamos, mas tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. E olha, irmãos, não precisa ser militar, nem estabelecer um regime militar dentro de casa. Mas se nós quisermos filhos perseverantes, tem que ter disciplina. Disciplina no gastar do dinheiro, disciplina na hora de dormir, na hora de levantar, disciplina nos estudos, porque senão não vai chegar em lugar nenhum. Disciplina em ir para a igreja, participar das atividades da igreja, isso gera perseverança. E aí lá na frente, os frutos virão para a glória de Deus. Amém? Vou parar por aqui para a gente celebrar a ceia. Tiago nos dá 3 exemplos de perseverança. Quais são? No texto que nós lemos aí. Os profetas, os agricultores. Alguém aqui já foi agricultor? Muita gente, né? Das antigas, né? De preparar a terra, né? Separar a semente, jogar a semente no solo, esperar a chuva, carpir, crescer, dar flor, dar fruto, colher, para poder ver o dinheirinho uma vez por ano. É muita perseverança, né? E às vezes tem as intempéries, né? Mesmo tendo a intempérie, no ano seguinte ele está lá. É perseverança. O agricultor, os profetas e Jó. Jó é um exemplo de perseverança. E vede o fim que o Senhor lhe deu.